Imagine um mundo onde a neve nunca para, o frio nunca desaparece e a sobrevivência se torna uma luta diária. Se um longo período de inverno atingir a Terra, nós nos encontraríamos em um estado pós-apocalíptico. A escassez de recursos seria o primeiro problema a nos atingir. O chão iria congelar se solidificando, as colheitas pereceriam e os alimentos se tornariam escassos. Para sobreviver, precisaríamos escolher entre acumular ou compartilhar, e aqueles que escolhessem acumular ficariam isolados e acabariam arruinados. Os cientistas acreditam que podemos nos encontrar nessa situação nos próximos anos. Existem ciclos na Terra que estão em conflito. Períodos de clima quente se alternam com o período de frio. No entanto, esses conflitos não duram para sempre. No futuro, o conflito acabará por parar e um longo inverno virá. Mas é claro que primeiro precisamos entender como esses ciclos funcionam. Aqui na Terra, somos basicamente cercados por ciclos. Nossa vida gira literalmente em torno deles, uma série de eventos que se repete regularmente nessa mesma ordem. Existem centenas de tipos diferentes de ciclos em nosso mundo e no universo. Algumas são naturais, como a mudança das estações, migrações anuais de animais, ou os ritmos circadianos que governam nossos padrões de sono. Outros são produzidos pelo homem, como cultivo e colheita, ritmos musicais ou ciclos econômicos. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, o mundo celebra o dia de Natal. No imaginário coletivo, o Natal é feito de neve e chocolate quente. Este dia está associado à neve e o Papai Noel montando em suas renas, trazendo presentes e alegria para todas as pessoas, sejam elas crianças ou adultos. No entanto, para nós aqui no Brasil, o dia de Natal cai durante o verão. Muitas pessoas gostam de ir para a praia, por exemplo. Para nós brasileiros, o Natal não tem chocolate quente. Na real, é mais provável que você tome um sorvete ao invés de um. E a única razão pela qual isso acontece é por causa das estações. Você provavelmente já deve saber por que temos estações, mas acho que vale a pena revisar, pois isso servirá como ponto de partida para entender os principais tópicos desse vídeo. A razão pela qual temos estações é devido à rotação da Terra em torno do Sol e o seu eixo inclinado. Como o nosso planeta orbita o Sol, a inclinação do seu eixo faz com que diferentes partes do mundo recebam quantidades variáveis de luz solar. Isso resulta na mudança das estações em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas do ano. Durante o verão, o hemisfério inclinado para o Sol recebe mais luz solar direta, resultando em dias mais longos e temperaturas mais quentes. Por outro lado, o hemisfério que está inclinado do Sol experimenta dias mais curtos e temperaturas mais baixas. As estações têm um impacto significativo na vida na Terra. Plantas e animais se adaptaram às mudanças climáticas usando dicas como temperatura e duração do dia para regular os seus ciclos de vida. Muitos animais migram para climas mais quentes durante os meses de inverno e algumas plantas florescem apenas durante certas estações. Além de seu impacto no mundo natural, as estações também afetam as atividades humanas. As mudanças sazonais podem influenciar tudo, desde o nosso humor e comportamento para a economia. Por exemplo, esportes e atividades de inverno são populares em lugares onde neva, enquanto as atividades de praia são mais prevalentes em locais com climas mais quentes. Definitivamente, as estações são um ciclo importante que se repete regularmente, com cada estação trazendo um novo crescimento e mudanças no mundo natural. Mas como o cientista sérvio Milutin Milankovic apontou há um século, este não é o único fator capaz de impactar o tempo e o clima da Terra. Esse gênio levantou a hipótese de que os efeitos coletivos de longo prazo das mudanças na Terra, posição em relação ao Sol, são um forte impulsionador do clima de longo prazo no planeta, e são responsáveis por desencadear o início e o fim dos períodos de glaciação. Além disso, ele sabia muito bem que a órbita de um planeta é descrito pelo que os engenheiros aeroespaciais chamam de elementos orbitais. Alguns pontos importantes ajudam a descrever o movimento de um objeto em torno do outro objeto, seja um satélite artificial ao redor da Terra ou uma estrela ao redor de um buraco negro no centro da nossa galáxia. E isso nos leva à nossa primeira pergunta. O que aconteceria com a Terra se um desses elementos, como a excentricidade, mudasse lentamente ao longo do tempo? A excentricidade nos dá informações sobre a forma de uma órbita. Quando é zero, a órbita é um círculo. Quanto mais você se afasta do zero, mais alongada e elíptica é sua órbita. A questão é que, devido às perturbações gravitacionais de Saturno e Júpiter e outros fatores menores, a excentricidade da Terra, que é bastante baixa, pode variar ao longo do tempo,
alterando a forma da órbita da Terra em torno do Sol. Isso, por sua vez, afeta a distância entre os dois corpos. A excentricidade é a razão pela qual nossas estações têm durações ligeiramente diferentes. Verões no hemisfério norte duram atualmente cerca de 4,5 dias a mais do que os invernos, e as primaveras cerca de 3 dias a mais do que os outonos. À medida que a excentricidade diminui, a duração de nossas estações gradualmente se equilibra. O que Milankovitch fez foi examinar como essas variações afetam a quantidade de radiação solar que atinge o topo da atmosfera da Terra, bem como onde essa radiação chega. Ele descobriu que, quando a órbita da Terra é mais elíptica, cerca de 23% a mais de radiação solar atinge a Terra na aproximação mais próxima do nosso planeta ao Sol a cada ano do que em sua partida mais distante do Sol. Atualmente, a excentricidade da Terra está próxima de seu ponto menos elíptico, ou seja, mais circular, e está diminuindo muito lentamente em um ciclo que se estende por cerca de 100 mil anos. No entanto, a mudança na insolação anual global devido ao ciclo de excentricidade é muito pequena. Como as variações na excentricidade da Terra são relativamente pequenas, elas são um fator relativamente menor nas variações climáticas sazonais anuais. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado na metade entre os seus extremos, em 23,4 graus. O detalhe é que esse ângulo de inclinação está diminuindo lentamente em um ciclo que dura cerca de 41 mil anos. Com seus cálculos, Milankovitch descobriu que, embora nossos invernos se tornem gradualmente mais quentes e nossos verões mais frios, a neve e o gelo começará a se formar em altas latitudes. Isso leva a grandes mantos de gelo refletindo mais energia do Sol de volta ao espaço, o que promove ainda mais esfriamento. Em algum momento nós, a Terra, acabaremos experimentando outra era do gelo. As duas principais suposições para isso colocadas por Milankovitch foram: primeiro, que as mudanças na radiação em algumas latitudes em algumas estações são mais importantes do que outras, e segundo, que a obliquidade é mais importante do que os 3 ciclos para o clima. Colocando-os em seu próprio modelo matemático, ele calculou que as eras de gelo ocorrem aproximadamente a cada 41 mil anos. Dado que a última era do gelo que conhecemos aconteceu há cerca de 20 mil anos, isso por sua vez significaria que a próxima era do gelo acontecerá em 20 mil anos ou mais. Embora as várias teorias tenham sido propostas para explicar essa transição, os cientistas ainda não têm uma resposta clara. Este problema também é conhecido como problema de transição. De qualquer forma, de acordo com as medições astronômicas mais recentes, não haverá uma nova idade do gelo antes de 50 a 100 mil anos. Fazer previsões quando se trata de clima de longo prazo no planeta Terra não é uma tarefa fácil. Em princípio, uma boa estimativa das variações dos planetas orbitais ao longo do tempo tornaria tudo mais fácil, se tivéssemos um bom modelo ligando essas variações às variações climáticas. No entanto, o mecanismo de forçamento orbital que atua sobre o clima ainda não é totalmente compreendido. Atualmente, falta-nos um bom modelo que expresse as mudanças climáticas em função das orbitais. Por essas razões, pesquisas para entender melhor os mecanismos que causam as alterações na rotação da Terra e como especificamente os ciclos de Milankovitch se combinam para afetar o clima ainda está em andamento. No entanto, a teoria de que ele determina o tempo dos ciclos glacial e interglaciais é bem aceita.